Olá, eu sou Fernanda Brandão. Este é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos do objeto de aprendizagem para modelagem arquitetônica utilizando o ArchiCAD. Este é um projeto do Construa Brasil, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e executado pela RECEPET. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeo, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem arquitetônica com o ArchiCAD. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá compreender a interface da plataforma ArchiCAD para modelagem arquitetônica, visualizando um projeto de habitação de interesse social, experimentando recursos desta plataforma. Este módulo é útil para aqueles que desejam ter uma visão geral da plataforma ArchiCAD ou utilizar a plataforma somente para visualizar modelos desenvolvidos nesta plataforma. O projeto arquitetônico, sendo visualizado, é da habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. Neste módulo, vocês vão ver o ambiente de trabalho, navegador, visualização 3D, métodos de salvamento, propriedade dos elementos, ferramentas de edição, ferramentas desfazer e refazer, ferramentas de seleção, ferramenta medir, pontos de vínculo, linhas guia. Para utilizar este objeto de aprendizagem, primeiro, instale a plataforma em seu computador, ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 26 do ArchiCAD. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Olá! Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar a vocês o ambiente de trabalho do ArchiCAD. É preciso que vocês abram o dataset 01. Eu vou começar falando das barras de ferramentas que ficam aqui na lateral esquerda do ArchiCAD. A ferramenta seta serve para selecionar os elementos. O retângulo de seleção também para selecionar, para visualizar no 3D. Eu ainda vou mostrar esse recurso para vocês. As ferramentas de modelagem, como a gente pode ver aqui, parede, pilar, viga, laje, cobertura. Para descer a barra de rolagem, é só rolar o scroll do mouse. Vocês conseguem ver até a última ferramenta de modelagem. Se eu clico em cima da aba de modelagem, ele fecha. E assim é possível abrir a próxima aba, que é a aba de ponto de vista. Ponto de vista é onde ficam as ferramentas corte, onde eu posso criar também elevações, elevações interiores, detalhes ampliados, folha de trabalho e a ferramenta câmera. Se eu fechar aqui em ponto de vista, agora eu vou abrir clicando na documentação e aqui aparecem as principais ferramentas de documentação, como as cotas, cota de nível, cota de raio, cota de ângulo, os textos, as ferramentas 2D e assim por diante. Do meu lado direito está o navegador do projeto, é onde a gente transita pelas vistas da edificação. Como vocês podem ver, a gente está no pavimento térreo com a planta baixa aberta. As plantas baixas eu consigo abrir aqui nessa aba de pisos, clicando 2 vezes em qualquer piso. Então, se eu clicar aqui 2 vezes no segundo pavimento, agora eu já vou estar aqui no segundo pavimento. Se eu clicar aqui no pavimento cobertura, eu já vou trabalhar aqui na cobertura. Se eu quiser abrir um corte, eu tenho aqui 2 cortes já prontos. É só clicar também 2 vezes e ele vai abrir uma nova aba com esse corte A. Se eu quiser abrir agora alguma elevação, também é só clicar 2 vezes e também ele vai abrir em outra aba. Vou maximizar para aparecer a tela cheia com a elevação no ArchiCAD. Eu ainda posso criar elevações interiores nas ferramentas lá de ponto de vista. As folhas de trabalho são abas que ajudam a gente, né, eu posso adicionar um DWG, eu posso adicionar um PDF, eu posso adicionar uma imagem para facilitar a nossa modelagem. Aqui, detalhes, quando não tem nenhuma setinha, é porque ainda não tem nenhum aberto, então é preciso criar. Documento 2D, os 3Ds, aqui o ArchiCAD tem 2 tipos de perspectiva, a cônica e a axonométrica. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou para a aba da perspectiva cônica e eu consigo ver o meu 3D e orbitar em qualquer direção, é só clicar no Shift e no Scroll ao mesmo tempo. Aqui a gente ainda tem os mapas, que são as tabelas de quantitativos. Os mapas são divididos em 3 tipos de mapas: elementos, componentes e superfície.
Se eu quiser abrir algum mapa desse, é só clicar 2 vezes, que ele abre uma nova aba, mapa de portas. As abas, elas funcionam como guias de internet. Se você clicar na elevação, ele vai para a elevação, corte e assim sucessivamente. Se você quiser fechar alguma aba, é só clicar aqui no X. Você só não pode fechar a aba de piso, senão ele fecha o ArchiCAD. A próxima etapa do navegador, seguinte do mapa de projeto, é o mapa de vista. O mapa de vista é onde a gente consegue configurar tudo o que está no mapa de projeto. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver essas vistas duplicadas e eu posso ver essas vistas com configurações, como escala, como conjunto de canetas e cores, onde dá, né, a cor que eu quero imprimir, a espessura que eu quero imprimir, também a combinação de vegetais. Os vegetais são como layers de AutoCAD. Eu consigo esconder ou visualizar os elementos que eu quero que apareçam ou não em cada vista. Se você visualizar aqui, a gente tem as plantas, plantas de piso, plantas de forro. Um exemplo, na planta de piso, eu posso querer que não apareça os elementos mobiliários fixos, então eu escondo esse vegetal. Então, se eu clicar aqui 2 vezes em cima de uma planta baixa do pavimento térreo do mapa de vista, vocês vão perceber que ele já tem as configurações necessárias para inserir numa prancha, que é a próxima etapa, que é o livro de layout. Então, ele já está aqui com as cores correspondentes e as espessuras correspondentes também, a configuração, como eu quero que apareça essa planta. Então, a próxima etapa é o livro de layout. O livro de layout é onde eu crio minhas pranchas para inserir essas vistas. Então, se eu clicar aqui 2 vezes nessa planta baixa, vocês vão ver que já tem aqui uma prancha no formato aqui A0. O próprio ArchiCAD já tem formatos de pranchas, né? O dataset já vem com esses padrões de pranchas e também é possível vocês criarem, certo? Com a vista aqui inserida. E por último, o conjunto publicador. É como você quer exportar essa prancha. Aqui a gente consegue exportar em formatos PDF, em formatos DWG, assim como o modelo 3D a gente pode exportar em IFC, as tabelas a gente pode exportar para o Excel. Então aqui tem várias opções de exportação. O ArchiCAD é um software BIM e com isso ele tem a característica de ser paramétrico. Todos os elementos têm a terceira dimensão. Então, se a gente for olhar aqui no 3D, vou clicar no 3D, a gente, quando vai modelando, a gente já vai dando as informações X, Y, Z dos elementos. Isso quer dizer que eu consigo abrir pontos de vista, como cortes, como elevações, eu posso gerar documentos 3D a partir desse modelo. Como é que a gente cria um corte? Eu vou voltar aqui na planta baixa, vou explicar para vocês. Na aba de ponto de vista, aqui tem a ferramenta corte. Clicando 2 vezes em cima do ícone, vocês vão abrir a aba de configuração. Vocês vão fazer diversas definições, como o ID do corte, se ele é infinito, limitado, onde essa linha de corte vai aparecer, tipo de marcador, aqui no ArchiCAD tem algumas opções, como vocês querem que apareçam os níveis, os pisos no corte. Então, tem uma série de configurações que vocês podem fazer. Vou dar aqui um OK. Aqui é o método de geometria. Nesse caso, a gente vai fazer uma linha individual. E aqui é o alcance em relação à horizontal, né? Ele pode ser infinito, ele pode ter uma profundidade limitada, ele pode ter uma profundidade zero. Eu vou clicar aqui, passando pelo banheiro, clicar aqui, vou fazer um outro clique para dar a extremidade do meu corte. E esse olhinho com a setinha é o lado que eu quero enxergar o meu corte. Vou querer enxergar na direção para cima, então eu clico. Então, ele criou aqui esse C09. Eu vou lá no meu mapa de projeto, primeira etapa do navegador, na aba de cortes, e eu já tenho ele criado. Eu vou clicar aqui 2 vezes. E aqui a gente consegue visualizar um corte e obter informações que vocês desejam. Da mesma forma, eu vou voltar aqui para a planta baixa, eu consigo fazer novas elevações. É só clicar aqui na elevação. A mesma coisa, se vocês clicarem 2 vezes, aparece aquela janelinha de configurações em relação à elevação. Clico num ponto, clico no outro. O marcador da elevação é um marcador central. Vou clicar aqui para cima. E ele criou aqui a elevação 5. Então, vou aqui na aba de elevações e clico aqui 2 vezes. Ele vai abrir aqui, ó, uma aba com essa elevação que eu acabei de criar. Se eu quiser agora visualizar o meu 3D, eu vou clicar aqui nessa janela do 3D que já está aberta. Existem 2 tipos de perspectiva que eu falei, a cônica e a axonométrica. A cônica é aquela que a gente consegue orbitar em qualquer direção. Como eu falei, pode clicar em algum elemento
acionar o Shift e o Scroll. E aí vocês conseguem orbitar. A sonométrica, se eu clicar aqui 2 vezes, é aquela perspectiva que ela já está pré-definida em ângulos. Vocês podem ter uma isometria, uma vista de topo, uma vista de frente, uma trimetria, e vocês podem configurar o ângulo que vocês querem. Ela é mais utilizada quando a gente quer fazer alguma apresentação. Eu vou voltar aqui para a perspectiva cônica. Se vocês quiserem fazer cortes nesse 3D, é possível através desse ícone, corte 3D, onde meu mouse está em cima. Eu vou clicar aqui no corte 3D e aparece aqui nos 4 cantos da tela essas tesourinhas. É só vocês clicarem nela e arrastar o plano até onde vocês querem visualizar. Depois clica e coloca aqui finalizar. Com isso vocês conseguem fazer cortes 3D. A mesma coisa se eu clicar aqui em cima, eu vou gerar agora um plano neste sentido e vou clicar aqui em finalizar. Se eu quiser apagar esses planos de corte, é só clicar ele e levar para a posição, para a lixeira. Ops, não aconteceu nada. Ah, agora aconteceu. Ou eu posso vir aqui do lado do ícone dessa setinha, tem aqui apagar todos os planos de corte. É só clicar aqui, ele volta ao normal. Uma outra forma de visualizar no 3D é vir aqui através da planta baixa. O retângulo de seleção, embaixo aqui da seta, ele serve para a gente visualizar uma parte do nosso projeto. Então, eu quero visualizar essa parte aqui do apartamento. Fiz um retângulo, acionei o F5, que é o atalho para o 3D, e assim eu consigo visualizar só o que estava dentro daquela caixa. Se eu quiser visualizar todo o resto, é só clicar em F5 de novo, que ele reconstrói o 3D. Se eu quiser visualizar uma aprumada, eu faço meu retângulo de seleção e eu clico nesse ícone, que é todos os pisos vão estar aparecendo. Então, eu vou clicar aqui no retângulo de seleção, o preto fica mais forte, e vou acionar aqui o F5. E com isso, também eu tenho aqui a minha aprumada dessa caixa que eu selecionei. O F5 de novo, volta e reconstrói o nosso 3D. Se não quiser mais que as tesourinhas apareçam, é só desclicar aqui no corte 3D. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção de salvamento que já está programada no ArchiCAD. Aqui no menu Opções, Ambiente de Trabalho, a gente pode vir aqui em Segurança e Integridade dos Dados. Vou clicar aqui. É para vocês conhecerem que o ArchiCAD está programado para salvar a cada passo, através desse método ultra seguro. Vocês podem trocar essa opção, salvar a cada 5 minutos ou salvar a cada 20 minutos. Não é muito recomendado, pois se o seu ArchiCAD fechar inesperadamente, através de um bug ou queda de energia, você não vai conseguir ter até o último passo que você salvou. Nesse método você consegue. Então é sempre recomendado deixar ultra seguro. O ArchiCAD também ele faz uma cópia backup automaticamente e salva no mesmo local que você salvarem o arquivo. Eu vou fechar aqui e vou mostrar agora opções de salvamento. Vou mostrar algumas opções do ArchiCAD e lá no último módulo eu vou falar de todas as opções de salvamento. Aqui no menu Arquivo, Salvar Como, é só clicar aqui, Ctrl+Shift+S também, o atalho. Vocês vão ver aqui, ó, tipo de salvamento. Vocês sempre vão salvar em PLN, que é a extensão natural do ArchiCAD. Sempre que vocês estiverem trabalhando no arquivo no seu computador, vocês salvam nessa extensão. É possível ter outras extensões aqui no ArchiCAD, eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Essas duas extensões MOD são extensões para módulo associado. A gente vai ver no próximo vídeo, onde a gente vai salvar o nosso pavimento tipo como módulo associado para depois replicar nos outros pavimentos. Isso cria um fluxo mais inteligente de trabalho. Outra opção do ArchiCAD é a opção TPL, a extensão de template do ArchiCAD. Quando vocês terminarem de fazer o primeiro projeto piloto, vocês podem salvar esse projeto em TPL para você manter todas as configurações, os formatos de prancha, carimbo, simbologia que vocês estão acostumados a utilizar. Então, toda vez que iniciar um projeto novo, vai aparecer qual é o template que você quer usar, então vocês escolhem a opção que vocês criaram. No ArchiCAD é possível salvar uma versão anterior. Nesse caso, a gente está na versão 26, é possível salvar na versão 25 e assim por diante. A opção armazenamento do ArchiCAD é quando vocês forem compartilhar esse arquivo, ou por e-mail, ou por um site de compartilhamento de arquivos, ou vocês forem trabalhar em outro computador, é importante vocês salvarem PLN para não faltar nenhum objeto ou nenhuma textura que vocês tenham inserido aqui no ArchiCAD. As opções de objetos do ArchiCAD, GSM e GDL.
Os outros formatos de arquivo é possível salvar como PDF, o IFC, que é o padrão aberto de dados, e a gente vai falar isso mais adiante no módulo 5. Uma outra característica muito importante dos softwares BIM são as informações que a gente insere nos elementos construtivos, seja as informações geométricas e as informações não geométricas. Eu vou dar um zoom e eu vou selecionar o vaso sanitário. Aqui na barra de informações, a gente vê os parâmetros desse elemento, do objeto. Se eu clicar no ícone do objeto, ele vai abrir a caixa de definições. A caixa de definições ela é dividida por abas. Isso acontece em todos os elementos construtivos do ArchiCAD e também nas ferramentas de documentação e nas ferramentas de ponto de vista. Se eu clicar nessa primeira aba, tem a informação geométrica e de posicionamento. Aqui eu coloco, né, a largura do objeto, a profundidade, a altura desse objeto e aqui a posição em relação ao piso, né? Então ele vai estar no piso de origem, que é o piso que eu estou com ele aberto, pavimento térreo, e aqui ele vai estar localizado no zero do pavimento, certo? A gente consegue pré-visualizar também em planta, em vista e em 3D. A gente pode ir alterando as definições e ir pré-visualizando como vai ficando. Aqui a gente pode também inserir a rotação do objeto em planta. Lógico que depois eu vou mostrar para vocês as ferramentas de edição, a gente consegue mover, rotacionar esses elementos, né, depois de inseridos. Aqui na aba de definições é onde a gente vai dar mais informações desse objeto. No caso do vaso sanitário, eu vou clicar aqui nessa caixinha e a gente vai ver os parâmetros que a gente consegue editar. No caso do vaso, eu posso dizer se ele é um vaso de piso ou um vaso suspenso. Se ele for suspenso, é só clicar aqui e ele vai me dar opções. Se ele for de piso, ele vai me dar aqui outras opções de tipos de vaso. Aqui os parâmetros, se o vaso está com assento aberto, né, fechado, com a tampa, tipo de assento, é fluente a saída de esgoto no piso ou no fundo, tipo de descarga, na parede ou caixa de descarga. Aqui também tem opções, eu posso alterar aqui a geometria desse parâmetro. Eu consigo também alterar o acabamento, clicando nessa caixinha com a setinha, é só vir aqui em representações de superfícies. Onde tem as superfícies, eu consigo alterar aqui os acabamentos dos elementos. Aqui no ArchiCAD tem uma série de acabamentos que eu posso utilizar e também eu posso criar mais opções. Clicando na aba planta e corte, tem a ver com a representação, seja cortado ou seja em vista desse objeto. Aqui a gente pode ver tipos de linha e as canetas, que são as cores e as espessuras dos elementos. Aqui na aba modelo é o aspecto de como ele vai aparecer no 3D. Com isso desativado, ele vai pegar o aspecto que a gente tinha determinado aqui nas superfícies. Por último, a gente vai determinar as informações não geométricas desse elemento. Aqui no ArchiCAD, a gente pode ver que já tem uma série de propriedades que eu posso inserir as informações e também eu posso criar mais propriedades. A gente também tem uma coisa muito importante que é classificação. Aqui no ArchiCAD tem uma série de classificações e eu consigo criar mais classificações. A classificação é importante quando a gente for exportar o nosso modelo na extensão IFC, ele for lido em outro programa, ele vai ser lido como a categoria classificação do elemento. Então, aqui no caso do vaso, ele está classificado como terminal hidrossanitário. Aqui também é uma série de propriedades que eu posso ir inserindo se eu desejar. Se eu desejar colocar aqui o modelo, é só clicar nesse linkzinho, personalizar um valor e escrever o valor que eu quiser. Aqui no ArchiCAD também é possível colocar propriedades para serem vistas num outro programa, através do IFC. Aqui a gente tem propriedades IFC. Então, tem a descrição do vaso sanitário, tem o nome do vaso sanitário e tem aqui o código relacionado ao sistema de classificação de acordo com a norma da ABNT. Aqui embaixo, a última propriedade dos elementos, né, no caso do vaso sanitário, é o vegetal. O vegetal é como se fosse o layer do AutoCAD. A gente consegue definir os elementos através desses layers. Depois na documentação, a gente pode querer os layers, a gente pode visualizar ou não esses elementos. A gente chama de vegetal. Ele foi traduzido para o português do Brasil como vegetal no ArchiCAD. Então, o vegetal do vaso sanitário eu associei ao fixo sanitário. Se eu clicar aqui, a gente pode ver que no ArchiCAD já tem outros vegetais e tudo é possível criar mais opções aqui no ArchiCAD. Eu vou falar agora de formas de edição. Você vê que alguma coisa que eu mudei a propriedade, ele alterou o tamanho do vaso. Como eu estava falando, eu vou falar das formas de edição dos elementos construtivos. Todos os elementos construtivos, quando você seleciona, aparecem aqui esses nozinhos,
Se você clicar nos nós, você consegue abrir uma paleta flutuante com ferramentas de arrastar, rotacionar, espelhar, elevar, multiplicar, que é fazer cópias múltiplas, né, com distâncias iguais, e o mover vértice, que eu consigo aumentar a depender de onde eu tiver clicado. Os comandos de arrastar, rotacionar e o espelhar, se eu aciono o Ctrl junto, eu consigo fazer o copiando, a cópia, né? Então, o espelhar copiando. Então, se eu clicar aqui, eu consigo fazer uma cópia desse vaso, ou arrastar copiando a mesma coisa. As ferramentas de edição, a gente também consegue encontrar nos elementos, clicando nele e depois clicando com o botão direito do mouse. Se eu vier aqui nessa caixinha mover, a gente vai conseguir visualizar todos os comandos de edição com os seus atalhos relacionados. Outras formas de edição, a gente consegue visualizar aqui na barra Standard do ArchiCAD, bolear, chanfrar, interceptar, que funciona mais para as paredes e vigas, ajustar, dividir e cortar. E a gente consegue ver todas as ferramentas de edição juntas aqui no menu Edição, com seus atalhos respectivos. Além das ferramentas de edição na paleta flutuante aparecerem aqui na planta baixa, elas também podem aparecer no 3D ou no corte na elevação. Se eu clicar aqui no corte 2 vezes e clicar aqui numa parede, clicar aqui no nozinho, vai aparecer aqui ferramentas destinadas a ela. Nesse caso, mover ou multiplicar. Se eu vier aqui na janela 3D e selecionar essa parede, eu posso clicar aqui e vai aparecer também na paleta flutuante as ferramentas onde é permitido fazer essa edição, como alongar o comprimento na horizontal, alongar o comprimento na vertical. Nas paredes e nas vigas, e assim como também nas arestas das lajes, se eu clico em qualquer ponto da linha de referência, ainda aparece mais opções, como inserir novo vértice, curvar a aresta, curvar com a tangente. Então, se eu clicar aqui em curvar a aresta, eu consigo modificar o meu projeto no 3D. Eu vou escolher essa opção que ele está me fornecendo e vou dar aqui um OK. Então, o nosso projeto aqui foi modificado no 3D. Se eu quiser selecionar esta parede na planta baixa, eu seleciono ela com o botão direito e venho aqui selecionar na planta. Ele vai aparecer essa parede aqui na planta baixa que eu modifiquei. Se eu quiser voltar atrás, eu posso dar o Ctrl Z, que é comum em todas as ferramentas, ou eu posso usar essa setinha aqui de desfazer. Se eu quiser refazer, eu utilizo a outra seta. Eu vou voltar aqui na planta baixa para explicar algumas coisas para vocês, como formas de selecionar elementos. Vocês viram até agora, eu sempre selecionando com a ferramenta seta. O ESC, eu desseleciono o elemento. Então, aquela parede estava selecionada, eu acionei o ESC, ele desselecionou. Com a ferramenta seta, eu consigo selecionar os elementos que eu quero. Se eu quiser adicionar mais de uma seleção, eu aciono Shift. E aí, se eu clicar no nó, eu consigo mover tudo junto, ou rotacionar, ou espelhar. Vou dar aqui um ESC. Se eu quiser desselecionar algum item, é só clicar com Shift também em cima. Eu consigo desselecionar. Vocês podem ver que na ferramenta seta tem esse imã ativado. O imã é responsável por, se eu passo o mouse em cima de um elemento, ele já identifica com essa caixinha e eu consigo só clicar. Não preciso fazer aquela janela de seleção. Então, o imã ele é importante, que é só clicar em cima do elemento que eu consigo selecionar de uma forma mais rápida. Se ele não estiver ativado, não aparece aquela informação do elemento e também eu não consigo selecionar de forma mais rápida. Eu preciso fazer aquela caixinha de seleção. Outra forma de selecionar elementos, se forem elementos iguais que você quer, um exemplo. Eu quero selecionar todas as paredes desse pavimento. Então, eu clico aqui na parede e eu dou um Ctrl A. Ctrl A é a ferramenta de selecionar tudo. Então, ele selecionou todas as paredes desse piso. Se eu tiver no 3D e der um paredes Ctrl A, ele vai selecionar as paredes de toda a edificação. Isso vale para todas as ferramentas no ArchiCAD. Então, é uma forma de vocês conseguirem editar mais fácil o elemento, lógico, se for do interesse de mudar todos de vez. Aqui no ArchiCAD tem uma ferramenta que ajuda a gente a selecionar por critérios. Um exemplo, eu quero selecionar todas as portas P01. Se eu clicar aqui em porta, Ctrl A, ele vai selecionar todas as portas dessa planta baixa. Eu não quero, eu quero apenas as P01s. Para não precisar ficar selecionando uma por uma, eu venho aqui nesse comando que é essa lupa, ou Ctrl F, né,
do ArchiCAD. Vou clicar aqui. A seleção, como eu falei, ela é feita por critérios. O primeiro critério já está aqui, que é o tipo de elemento. Eu vou clicar aqui nessa setinha e vou escolher qual é o elemento que eu quero. Nesse caso, eu quero porta. Se eu clicar aqui em adicionar, eu vou estabelecer mais critérios. Aqui a gente vê as setinhas, é só clicar que ele me dá opções, como vegetal, como geometria. Eu poderia querer todas as portas que têm uma largura de 80, um exemplo. Nesse caso, eu quero pegar o ID do elemento. Então, o ID, clico aqui, ID do elemento, vou clicar aqui 2 vezes. Contém, não é, maior. Então, cada tipo de critério vai ter suas opções. Eu vou colocar aqui P01. Para eu selecionar, é só vir aqui no mais, e aqui ele vai dar o resultado de todas as portas que foram selecionadas. Se quiser desselecionar, aqui no menos, todas as portas P01, no caso. No menos, eu desseleciono esse elemento. É uma ferramenta muito prática para a gente achar o que a gente quer e editar. Se vocês quiserem medir alguma coisa, tem uma ferramenta régua, né, que é o medir, próprio para isso, ou M do atalho. Vou clicar aqui, vou encostar meu mouse. Toda vez que vocês encostam o mouse na extremidade, o símbolo fica esse check. É só clicar e levar também para outra ponta, vai aparecer o check, e aqui já vai dar a informação, né, 3,10 a distância. Se você quiser continuar medindo, é só clicar de novo e levar o seu mouse para outra extremidade. Sempre fazendo check, é sempre o ponto de extremidade. E aí vocês podem ver que ele dá a distância, dá o ângulo, dá a distância cumulativa, né, porque eu estou continuando a medir, certo? E a área. É só dar um ESC que eu consigo sair da ferramenta medir. Para finalizar, eu vou falar desses 3 ícones que ficam aqui na barrinha Standard do ArchiCAD. Esse ícone de XY, ele serve para mostrar o ângulo e a distância dos elementos. Com ele acionado, eu consigo visualizar essas distâncias. O outro ícone, que é guias vinculados e pontos de vínculo, ele serve para mostrar exatamente esse check, que é o endpoint dos elementos, ou então o midpoint. No ArchiCAD, a gente consegue visualizar o meio através de um tracinho preto que aparece no meio das arestas. Aqui também tem outras formas de aparecer os pontos de vínculo, como divisões ao invés do meio, porcentagem, distância, a distância entre os nós ou a distância entre as interseções. Também aqui os guias vinculados eles estão ativados. Os guias vinculados eles servem para manter a orientação do nosso mouse, direção X, direção Y ou 45 graus. Uma outra coisa que tem aqui no ArchiCAD são essas linhas guias. As linhas guias elas aparecem nos 4 cantos da tela através dessa linha tracejada laranja. Se vocês quiserem usar, é só clicar nela e depositar onde vocês quiserem. Ela serve para ajudar se as paredes estão alinhadas, ela serve para tomar alguma referência. Então, eu posso aproximar meu mouse, clicar aqui no símbolo de mover e arrastar na direção que eu quero. E também com a distância que eu quero. Nesse caso, eu coloquei 1 metro e vou dar um Enter. Se quiser tirar ela daqui, é só clicar nela e levar ela para a posição inicial, que é a da lixeira. Se você quiser aprender mais ArchiCAD, você pode entrar no portal BR Learning, que é o portal de ensino da Graphisoft. Você pode também consultar os canais no YouTube do ArchiCAD e ArchiCAD Brasil. E você pode consultar também o site, que é a comunidade da Graphisoft, onde várias pessoas postam e esclarecem dúvidas dos usuários. Eu sou responsável pelo desenvolvimento deste objeto de aprendizagem, o vídeo, dataset e a descrição. Meu LinkedIn para maiores dúvidas. Este projeto é de autoria do projeto Construa Brasil, com apoio da MDIC, com coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet e Unicamp.